Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bom com vocês? Espero que você se encontre bem aí nessa manhã de sexta-feira, né? Dia bonito, né? Aí a chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, né? Que Deus te abençoe, que fale com você nessa manhã, durante esse dia e toda a sua vida. Seja bem-vindo aí a mais um dos nossos devocionais aqui da Peniel Jardim Guaçu. Estamos aqui no litoral de São Paulo, na cidade de São Vicente, e eu creio que logo logo vai chegar o tempo em que vamos poder receber você que nos assiste aí na nossa igreja. Logo logo está chegando esse tempo aí, eu creio. Seja bem-vindos aí. Eu queria compartilhar rapidamente uma palavra aí ao seu coração, algo que Deus colocou, né, no meu coração por essa manhã, e eu queria poder compartilhar com você. Lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 e 2, né, a Bíblia diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Talvez algumas versões aí esteja aí, houve grande fome na terra, ou um período de grande escassez, né? Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Aí, querido, que coisa interessante, né? A Bíblia ela faz questão de relatar, né, escolhas, decisões, atitudes. Ela não esconde nada de ninguém. Ela nos mostra o quanto somos humanos, falhos, né? Sujeito a erros e tudo mais. E aqui, querido, conta a história aqui de Elimeleque, né? Sobre ele, o livro é de Ruth, vai contar a história de Ruth, mas eu queria chamar a atenção sobre este personagem, sobre esta pessoa, Elimeleque, que durante um período de escassez, um período de fome, um período de que se é necessário tomar uma decisão, né? Um homem que era casado, tinha filhos e, né, você aí, pai, chefe de família, você sabe que toda decisão que você toma, que nós tomamos, não afeta somente a nossa vida, mas toda a nossa casa, toda a nossa estrutura, tudo aquilo que nos cerca, né? E eu queria falar exatamente sobre isso, a decisão de Elimeleque, a decisão e as suas consequências, né? Toda escolha, toda decisão, querido, ela tem consequências, né? Tudo aquilo que nós decidimos, tudo aquilo que nós escolhemos, há consequências, né? E como toda escolha, ela é acompanhada de renúncia. E Elimeleque, ele fez uma escolha e uma renúncia. Qual foi a escolha? A escolha foi sair da casa do pão, sair de Belém. O significado de Belém é exatamente esse, a casa do pão, né? E é interessante porque a Bíblia está dizendo aqui que houve escassez, houve fome na casa do pão, né? E ele decidiu tomar uma decisão drástica, né? Que trouxe consequências na sua vida, na sua família, que foi sair da casa do pão. Querido, tempo de fome, tempo de conflitos, né? O tempo de tomar decisão, né, esses dias, assim, as pessoas estão, né, nessa decisão entre enfrentar o vírus, né, para levar o pão para casa, ou se submeter ao vírus e deixar de ter o pão em casa. O que faz, querido? Qual é a sua ação? Qual é a sua reação no tempo de conflito? Qual é a sua postura em tempos assim difíceis, né? Gera aquele conflito de alma, conflito de ideias, conflito de princípios. A gente fica pensando: eu espero em Deus, espero por Deus, ou eu vou agir, né? Eu confio no Senhor, ou eu confio nos meus braços e na minha capacidade, né? Eu confio no que Deus diz para mim,
disse para mim, ou eu confio no que os meus olhos estão vendo, que é a escassez, que é a falta de tudo? Querido, que difícil o tempo de crise, o tempo de conflitos, como é difícil a gente não ter direção, né? Aqui a gente viu que a época era dos juízes, né? Dos homens que orientavam, que cuidavam, que eram direcionados por Deus para dar uma direção para o povo, para dar um rumo, para dar um norte, né? Mas aqui nós não vimos que Elimeleque, em nenhum momento, ele tentou buscar no Senhor o que fazer. Você já buscou no Senhor o que fazer da sua vida nesses dias? O que fazer para a sua família? No que você está se baseando? Né? Qual é a escolha que você está fazendo? Nós vimos que no calor da emoção, no calor da necessidade, nós quase 100%, querido, nós não tomamos a atitude correta. Né? Nós não tomamos uma atitude pensada, sensata, direcionada por Deus. E nós precisamos ter essa direção. Olha só, a Bíblia diz que Elimeleque pegou sua família, saiu da casa do pão, né? Saiu ali de Belém, a casa do pão, né? E foi para Moabe. Ainda que por algum tempo, vamos ficar por algum tempo em Moabe. Moabe, o significado, querido, é campo do inimigo. E quantos de nós estamos saindo da casa do pão, da casa de Deus, da presença de Deus, aquele que tem o pão fresco para nós, né? Aquele que tem o maná no deserto, aquele que é o pão da vida, aquele que dá a vida, aquele que nos dá a paz, que excede todo o entendimento humano, aquele que nos dá a direção. Estamos indo para o campo do inimigo, viver no campo do inimigo. Que perigo é isso? Às vezes não dá tempo de voltar, querido. No calor da decisão, no calor de ter que tomar uma decisão, na pressão da vida, em tempos escassos, em tempos de fome, querido, fome física, fome espiritual, né? Fome, sabe, que há escassez e a gente não pode tomar a decisão, querido, no calor da emoção. Nós não podemos, nós temos que esperar a direção de Deus. Eles foram viver ainda que por um tempo. Eles tiveram uma escolha, a escolha trouxe consequências. A Bíblia diz que ele morreu ali no campo do inimigo. Seus filhos morreram. Ele deixou sua mulher viúva, né, sem filho, somente com as suas noras. Né? Ele deixou a família dele numa situação precária, porque eles foram para o campo do inimigo e não resolveram o problema. O que eu quero dizer para você, querido, é que não adianta você ir para o campo do inimigo, viver no meio do inimigo. Algumas pessoas dizem, é melhor ter um inimigo por perto do que, né, pelo menos você está preparado. Não, querido, não. É bom viver com amigos, é bom viver com irmãos, é bom viver com a família, né? Não é bom viver com o inimigo, não. O inimigo ele só tem uma intenção, que é matar, roubar e destruir, né? E o Senhor não, ele não tem isso para nós. Então, querido, não saia da casa do pão. Né? No momento de crise, no momento de fome, de escassez, é momento de tomar uma decisão. E decisão, ela tem consequências, todas elas que fazemos. Querido, talvez hoje você está vivendo as consequências daquilo que você escolheu nesses dias difíceis. E talvez você está aí pensando, Deus não cuidou de mim, ou não olhou para mim. Não é isso. Cada ato gera uma consequência. Uma decisão, ela vai acarretar consequências nas nossas vidas. Elimeleque tomou a decisão de sair da casa do pão, pegar sua família e ir para o campo do inimigo. E do campo do inimigo ele não voltou, nem ele, nem os seus filhos. Mas Deus tinha um propósito na vida de Noemi, a sua esposa, né? O trouxe de volta para a casa do pão. E lá Deus estabeleceu, através dela, da vida de Ruth, né? E deu uma nova história, um novo final para ela. O que eu quero te dizer, querido, é que se você está no campo do inimigo hoje, volte para a casa do pão, volte para a presença de Deus, volte a estar com Deus, porque Deus pode ainda fazer uma nova história, um novo final para a sua história, em nome de Jesus. Amém, querido? Não saia da casa do pão, não tome uma decisão precipitada, permaneça. Se Deus não falou,
não faça. Se a nuvem não andou, não ande. Se a nuvem está parada, permaneça aguardando, esperando e confiando em Deus. Não saia da casa do pão. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Uma sexta-feira aí maravilhosa na presença dele. Que Deus aí te surpreenda nesses dias. Que você seja tremendamente surpreendido e abençoado por ele nesses dias que estão por vir. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um beijo ao seu coração e até o nosso próximo devocional em nome de Jesus. Um abraço.